Pessoal, eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, tá? Porque essa semana a gente não vai conseguir bater um papo, e aí pelo menos a gente não deixa de avançar aqui nas questões, tá bom? Então a ideia que eu tinha falado lá no grupo era da gente fazer exatamente isso aqui, tá? Ser uma estrutura de metal, onde fechada ela tivesse aquele movimento do quadriculado, vai, como é serralheria e vidro, dá uma segurança ali para o ambiente, né? E a gente pode ter essa situação aqui, até de um janelão basculante, né? Que tem a dobradiça aqui no meio, que ele dobre e ele forme esse V aqui, tá? Que aí vocês teriam a situação de quanto a cozinha está funcionando, ter esse visual bacana, aberto, os pratos aquecidos aqui em cima, os pratos do passaprato saindo, ter essa integração aqui. E quando tiver fechado, ela ficasse fechada, ela ficasse assim, né? Então, com ela aberta e com ela fechada. A medida mais simples hoje é utilizar a caixa que você, a caixa não, desculpa, a porta de aço que vocês têm, né? E aí teria que ser feita uma caixa aqui fora, né? De gesso, para justamente essa porta ficar oculta e depois do término do serviço ela fechar aqui, né? Essa porta. Tá? E aí fica a opção de vocês, mas visualmente assim realmente fica um negócio muito mais interessante, tá? Bem, em relação ao bar, eu fiz as alterações aqui, falei com o pessoal do Chopp, né? O pessoal que trabalha ali com o Chopp, e quais são os movimentos que eu tive que fazer aqui, tá? Então o Chopp, dependendo do volume que vocês forem trabalhar, ele trabalha com uma série de equipamentos aqui, né? A gente precisa de um espaço físico, né? Primeiro, desculpa aí que eu estou entrando dentro da parede. Enfim, vamos lá. Então, se são 3 chopps, você vai precisar ter pelo menos 3 cilindros ali embaixo, né, do chopp, depois a chopeira, a trave ali com 3 bicos, né, os cilindros de gás, que eles vão ficar ali junto, ali ficar as mangueiras, e aí você geralmente tem 2 máquinas aqui de resfriamento, dependendo do volume, tá? Então, toda essa área aqui, ela ficaria basicamente utilizada pro chopp, tá? E aí eu tive que mudar aqui aquelas 2 estações que a gente teria 3 metros por uma estação de 2,40 m, onde a pia seria compartilhada aqui entre a operação dos dois lados, né? Copos aqui compartilhados, é a parte de frutas, o gelo, né? O gelo, os gelos especiais e a parte dos condimentos e frutas aqui. O garrafeiro na frente continua, né? A parte do garrafeiro, o, o, a prateleira em cima para fazer o escoamento e as gavetas refrigeradas, tá? Então, basicamente, visualmente, eu acredito que fique bacana, tá? A gente tem um dos lados aqui o chopp, né? A trave, e do outro lado lá o barman trabalhando ali, fazendo a mixologia, tá? E ao fundo nós teríamos a lavadora de louças, uma pia para higienização, importante, e aquele balcão que eu falei para vocês que eu substituiria o tampo ou tentaria fazer uma manutenção ali para tampar o buraco daqueles dois armazenamentos de gelo, né? Aí visualmente você ficaria com um visual bem, bem limpo, né? Os copos poderiam ficar organizados aqui em cima, assim como vocês já usam hoje na bancada, né? E aí teria sim espaço aqui para colocar umas prateleiras, tanto para deixar a parte de garrafas, como também algum tipo de decoração que vocês venham a entender, né? Essa parte aqui fica muito mais com as meninas, né? Da parte de arquitetura. Só como vocês pediram que eu exemplificasse, eu coloquei aqui no 3D, mas só para que vocês entendessem aqui a ideia, o que, que eu estava querendo transmitir, né? Mas aí as meninas, claro, têm total liberdade aqui para fazer as alterações daquilo que elas acreditam que vai ficar melhor visualmente trabalhando, tá? Então respeitei os espaços, respeitei exatamente os balcões que vocês já possuem, a medida daquilo que vocês já possuem,
e quanto à orientação que eu tive em relação a principalmente a parte do chopp aqui e toda a necessidade de infraestrutura que a gente precisa. Claro que para o cliente que está aqui fora, ele não vai ver aquela parte, né, que ela fica escondida atrás dessa alvenaria, né? Tá lá embaixo, onde estão os barris, onde estão as máquinas de resfriamento, ali fica geralmente bastante mangueira. E aí ficaria isso. Então me dá um feedback aí que vocês acham. Acho que 2,5 metros dá para trabalhar dois mixologistas ali tranquilamente, tá? E a gente aproveita aquele balcão para a gente ter tirar aquela poluição vertical que tem das geladeiras e deixar tudo horizontal aqui embaixo, né? Com as aberturas de portas aqui, com as bebidas aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Então agradeço e fico à disposição aí para qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de ideia, tá? Eu cobrei uma posição do André também, porque ele não respondeu lá no grupo, né, referente à parte da cozinha, que como ele é a pessoa ali do dia a dia que vai estar trabalhando, é importante que ele dê esse feedback, né? Eu cobrei uma posição dele para que ele também nos oriente quanto àquilo que ele concorda e aquilo que ele não concorda, tá bom? Então até mais, um grande abraço e obrigado.